que saúde quem nos acolhe e quem teve a iniciativa desta atividade, naturalmente com uma palavra para Alberto Melo e Lucília Salgado. Cumprimentar o meu colega do Governo, João Costa. Cumprimentar naturalmente o acolhimento nesta casa que é nossa, é de nós todos, Rosalia Vargas, prezado Dr. Guilherme Oliveira Martins, Sra. Dona Maria das Dores, prezados presentes. Bom, tenho muito gosto, evidentemente, e é uma honra estar aqui com este tema e procurarei conter também as minhas palavras numa abertura que já vai longa, mas numa homenagem que nunca terá, evidentemente, limites. Eu penso que se há uma dimensão em que a herança e o legado de José Mariano Gago será sempre um horizonte a percorrer, foi na sua capacidade de ter uma visão para o país. Uma visão para a ciência, uma visão para o conhecimento e a consciência muito clara de que sem ele não poderíamos ir construindo um país que tem que ser melhor para todos nós e que tem que ser visto de uma forma global e internacional. Partilho uma das últimas reflexões que tive o privilégio de discutir com ele em torno destas matérias, que têm a ver com algo que aqui já foi evocado, que é esta noção permanente da consciência que temos e que devemos ter de nós próprios e que, no fundo, sintetizamos em boa medida na memória e naquilo que ela tem que ter de continuidade, pela presença do Zé Mariano ainda em torno desta questão e a curiosidade que isto lhe suscitou quando arrancámos com um projeto de estudo, de compreensão da memória histórica, trabalhando com as pessoas, trabalhando com a sociedade e transformando isso num desafio de conhecimento renovado, permanente e colaborativo. E só me lembro que ele, de repente, com a curiosidade que o caracterizava, veio sentar-se ao meu lado e diz-me: foste abrir uma caixa de Pandora, porque isto da memória e da memória deste nosso percurso recente é fundamental. Bom, e enfim, foi mais um daqueles momentos em que o Zé Mariano, de facto, estimulava as pessoas e as obrigava a construir-se permanentemente, renovadamente, e é esse o desafio que a educação permanente claramente nos coloca a todos nós, e neste contexto de participação que tem que ser global. Bom, é conhecido que Manel Heitor e eu, neste Ministério que evidentemente assumimos com uma enorme responsabilidade e um enorme peso pela herança que ele transporta, colocámos como um dos seus principais desígnios esta dimensão do conhecimento para todos. Tem muito a ver com aquilo que temos estado aqui a falar, mas com alguns desafios em particular. Eu penso que neste momento a luta pelo conhecimento continua a ser, de facto, uma bandeira que não pode ter tréguas, uma bandeira que não pode ter desatenções, uma bandeira que, à mínima distração, como nós vimos, pode ser facilmente ameaçada. E, portanto, acho que esta noção de que temos que ter não só uma educação permanente, mas um cuidado permanente e uma curadoria constante para que ela seja uma realidade, nunca fica facilitado e é sempre um desafio renovado e cada vez, ou por vezes, vulnerável, se não formos tendo consciência de que precisamos de cuidar deste caminho. E por isso elegemos, como consigna também do nosso programa, a ideia de que o conhecimento é de todos e para todos, e com ele procuramos também agregar e pôr em contacto uma série de desafios que nos parecem particularmente pertinentes hoje em dia, com uma consciência clara de que nunca conseguiremos fazê-los sozinhos, cumpri-los sozinhos, e este contexto de educação permanente, evidentemente, que tem aqui um espaço fundamental, que é como quem diz, precisamos imenso desta relação e desta contribuição. Ela, há uns anos atrás, poder-se-ia dizer que era dos 7 aos 77, hoje, felizmente, é dos 0 aos 100, mas precisamos que ela tenha a contribuição de todos. Conhecimento de todos e para todos é também a batalha que o Zé Mariano sempre levou a cabo. É a democratização do acesso ao conhecimento, é a democratização da partilha do conhecimento,
é a noção de que isto decorre de uma responsabilidade que tem que ser de todos nós e que tem que ser muito atenta em matéria de responsabilidade social. Eu penso que dificilmente nós poderíamos estar aqui hoje se não tivéssemos já progredido em alguns degraus em que alguns atores, muitos presentes, felizmente, outros ausentes, destacando-se o Zé Mariano nesse domínio, como é evidente, não tivessem aberto um caminho que já damos por adquirido, embora, como disse, não nos possamos distrair quanto à sua persecução. E hoje temos outros desafios que se colocam, que são complexos, porque precisamos que este conhecimento seja ainda mais democratizado e, se calhar, não pensaríamos que fosse tão necessário se não tivéssemos passado por algumas dificuldades nos anos anteriores e estando cada vez mais conscientes de que, em Portugal, o nosso conhecimento é ainda de muito poucos. Hoje em dia nós temos na formação a nível de ensino superior apenas um terço dos jovens que lá deviam estar. Não há hipótese de nos conformarmos com isto. Não há hipótese. Apenas 3, 1 em cada 3 dos nossos jovens está no ensino superior. Não pode ser. Esta batalha ainda tem muito para percorrer. Não pode ser feita só por nós, tem que ser feita por quem luta, porque este ensino e esta educação têm que ser permanente. Temos níveis de insucesso, não apenas no ensino secundário e no ensino básico, está aqui o Secretário de Estado, mas temos níveis muitíssimo elevados no ensino superior. Não podemos estar sossegados enquanto isso acontecer, inquieta-nos profundamente. E precisamos de perceber porquê. Algumas das discussões que tivemos antes do Zé Mariano nos deixar tinha a ver com esta capacidade da apropriação social deste conhecimento. O combate, a luta, os sucessos que os últimos 30 anos nos proporcionaram no domínio da ciência e no domínio do ensino superior são incríveis, inéditos, excepcionais no plano internacional. Mas ficou a desinquietação e a angústia de percebermos que faltava ainda que isso fosse realmente apropriado pela sociedade. Temos que ter uma sociedade que não baixe os braços quando vê que este conhecimento fica vulnerável. Temos que ter uma sociedade que não baixe os braços quando vê um museu fechar. E temos que ter uma sociedade que não baixe os braços quando tem que lutar por esta educação permanente. É para isso que também precisamos da vossa ajuda, lançando aqui alguns desafios que neste momento nos preocupam. Primeiro, como transformar este conhecimento mais acessível? Temos um programa chamado de Ciência Aberta, que é muito mais do que publicar resultados e publicar dados do desenvolvimento e do trabalho científico. É muito mais do que isso, passa precisamente por termos a noção de que o conhecimento e este saber, sobretudo quando é financiado por todos nós, quando decorre de um financiamento público, tem que estar ao serviço de todos nós. E é a apropriação desse conhecimento que nos vai ajudar a crescer e tem que ser democratizado. Não nos serve nada ter este conhecimento fechado numa gaveta, não nos serve nada se ele não for reutilizado no respeito, evidentemente, da propriedade intelectual, de quem o fez e de todas essas questões. E temos que o fazer agora de outra forma também, para além do disponibilizar. Temos que o fazer colaborativamente. Penso que esse era também algo que entusiasmava o Zé Mariano neste projeto da memória, é porque já não podemos fazê-lo sozinho, temos que o fazer colaborativamente. E esta é uma campanha para a qual também pedimos a vossa ajuda. As instituições de ensino superior, as universidades, os institutos politécnicos, isso era uma coisa que muito irritava o Zé Mariano, têm uns muros enormes, virtuais e reais. E precisamos de os derrubar, mas essa força não pode ser só de dentro para fora, tem também que ser de fora para dentro. E, portanto, temos que encontrar aqui mais mecanismos de encontro destas comunidades, sobretudo da comunidade académica, com a sociedade que a envolve. Temos que fazê-lo colaborativamente. Gostei da expressão do Guilherme Oliveira Martins, referindo-se à troca de saberes. O nosso desafio vai por aí, é talvez muito ambicioso, quando queremos aprender em coletivo. Queremos aprender colaborativamente e os projetos que estamos a desenvolver, nomeadamente laboratórios de participação pública, entre muitos outros, passam precisamente por aprender este conhecimento em coletivo, mas sobretudo a noção de que temos que aprender uns com os outros.
Aprendemos com as pequenas comunidades, aprendemos com as minorias dentro das faculdades, aprendemos com as associações, as organizações, e a construção do conhecimento tem que ser realizada com essa cumplicidade e com essa colaboração. Esse é um desafio complicado, mas talvez seja o desafio que permita que então possamos vencer aquela barreira mais complicada ou aquela aventura mais difícil, que é que o conhecimento seja apropriado pela nossa sociedade, que ela o entenda como seu e diga não podem beliscá-lo, não nos podem retirar fatias dele. Por outro lado, outro dos desafios tem a ver com aquilo que o Guilherme aqui evocou. Temos promovido uma proximidade maior entre a cultura e a ciência ou entre a ciência e a cultura. Aproximamos institucionalmente estes dois ministérios e estamos a promover vários programas para pôr mais cultura dentro do ensino superior e dentro da ciência e para que esse intercâmbio seja maior. O CO² é um desses programas. CO², Ciência e Cultura, passa por isto. Nós precisamos de ter mais cultura dentro das instituições de ensino superior e precisamos de aprender com todos como é que isso se faz. E todos são também estes que estão aqui nesta sala. Esse é um desafio complexo que tem a ver também com a noção de que cultura, conhecimento, produção de saberes na área da ciência e na área da cultura são cada vez mais convergentes e temos, hoje em dia, ao nosso recurso, mas também criando maiores exigências, plataformas para a partilha desses saberes e dessas culturas e desses conhecimentos, designadamente nos planos digitais. As coisas acabarão por convergir aí. Infelizmente, não foi continuado o trabalho fantástico que Zé Mariano lançou da informática nas escolas. Hoje sabemos que essa é uma aposta, mas ficamos também muito preocupados e muito cúmplices dos nossos colegas de educação quando chegam às conclusões que houve um esforço enorme que foi feito e que tem que ser continuado e que exige recursos. Nós temos que fazer isso com cumplicidade. Hoje, todas estas expressões do conhecimento confluem, convergem, vão se misturando. É o conhecimento, esse está disponível através de plataformas digitais, temos que lhes dar robustez e temos que as adaptar para que sirvam também para recolher as vossas contribuições e que sirvam também à educação permanente. São estes desafios que, no fundo, também contribuem para a valorização deste nosso património coletivo. As dimensões da territorialização, da compreensão destas realidades na nossa extensão, que é Portugal, na nossa extensão, que é Portugal lá fora, precisam também dessa afirmação de uma cultura que é em português, de uma ciência que é também em português, que tem que ser internacionalizada em todas as línguas, mas ela tem uma identidade própria. E, portanto, este projeto tem que também ser um projeto coletivo para contribuir para a nossa identidade nacional e para a nossa valorização, retomando um percurso que foi conseguido também no plano da ciência, com um elogio internacional sem fim, de colocar a ciência portuguesa no mundo. São estes alguns dos desafios que têm que ser feitos, então, coletivamente, com todos. Precisamos da vossa colaboração e estamos disponíveis para colaborar, evidentemente, com estas associações, nesta cruzada, digamos assim, do conhecimento que tem que ser com todos e que tem que ser feito em corresponsabilização. O desafio da educação de adultos é um desafio antigo, também o conhecia na sua antiguidade na expressão de Zé Mariano Gago, aliás, contando as suas experiências de partilha com as comunidades imigrantes, entre outras, o seu esforço formal e informal e a sua informalidade nisso era muito interessante, na formação de adultos, que significa também que nós precisamos de aprender com práticas de intergeracionalidade, com práticas de passagem de conhecimentos e de testemunhos formais e informais entre os mais velhos para as gerações mais jovens. Enfim, acho que temos muito que fazer pela frente. O desafio não é fácil, mas antes de nós outros já mostraram que era possível irmos dando pequenos e grandes passos, a noção de que é um percurso, é um caminho que nunca ficará completo, é talvez aquilo que nos pode também aproximar. É muito complexo, mas enfim, acho que todos juntos poderemos continuar este legado que também Zé Mariano Gago nos deixou. Muito obrigada.